Aqui só quem é fervoroso no Espírito vai conseguir ser dessa igreja. Hoje eu cheguei aqui de manhã, tinha gente cobertor de touca. O pastor Nai estava de touca. Eu falei, ô pastor Nai, que é o telhado, né, filho? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em uma semana nós já fizemos muitas coisas. Em 6 dias. Você se prepara, irmãos. Nós vamos fechar aqui. Nós vamos fazer igreja das crianças. Nós vamos ter barbearia. Nós vamos ter loja. Aquela lojinha ali é só, por enquanto, só para disfarçar. Mas o principal, nós vamos ter a presença de Deus nesse lugar. Os portugueses vão conhecer, irmãos. É essa igreja que é a resposta de um clamor de um povo. Nós começamos a servir o Balteiro e a Vila d'Este. Talvez os lugares mais improváveis que um pastor poderia querer ter uma igreja. E quando nós servimos os pobres ali, as famílias, as viúvas, o Espírito Santo falou conosco que Deus faria nascer um fruto. E o fruto está aqui. Amém? Amém? Se prepara, que vocês vão ver o que vai acontecer aqui nesse lugar. Tire foto, guarde no coração de vocês. Porque em poucos dias você vai ter que chegar mais cedo para poder se assentar. Senão você vai ter que assistir o culto em pé. Amém? Ainda é tudo provisório. O banheiro é reto aqui para lá. Mas os meninos de colete preto te ensinam, tá? O banheiro não tem luz, irmãos. Mas você é a luz do mundo, então está tudo tranquilo. Mas a panela de pressão está fritando, ó. Fala para o seu irmão, hoje tem feijoada. A Filomena veio parecendo que vai para o Polo Norte, minha filha. Abra a Bíblia de vocês em Isaías 58. Estou muito feliz, irmãos. A pressão aumentou. Amém. Isaías 58, versículo 9. Ou 8, vamos, 8 é melhor. Não, vamos 7. Quero te pedir que você me dê toda a sua atenção. Que você não se movimente agora. Que você não preocupe com a comida que está com o almoço. Tem almoço aqui. Diz assim: não é este distribuir teu pão ao faminto e o que albergues ao pobre que está errante à tua casa? Quando tu vires o nu, que o cubra, e o que não te escondas do teu irmão. Então a tua luz irromperá como alva, e a tua cura brotará de repente. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Falei de novo, irmãos, você não está entendendo. Então a luz irromperá a alva, e a tua cura brotará de repente. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então tu chamarás o Senhor e responderás. Tu clamarás e Ele dirá: aqui eu estou. Se tu removeres do meio de ti a opressão e o dedo ameaçador e o falar arrogante, e se tu dilatares a tua alma para o faminto e satisfazeres a alma aflita, então a tua luz crescerá dentre as trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Repita: e a minha escuridão será como o meio-dia. E o Senhor guiará continuamente e satisfará a sua alma seca e dará vigor aos seus ossos. E tu serás como um jardim regado, como um ribeiro de águas, cujas águas não se faltam. E aqueles que descenderem de ti
reedificarão lugares antes desolados. E tu reconstruirás os alicerces de muitas gerações, e tu serás chamados reparador de brechas, restaurador de veredas para habitar. Esse texto, irmãos, me ouvem bem? Ouvem? Senão vai ser microfone. Então, Isaías, o profeta Isaías, ele começa a falar sobre o verdadeiro jejum. No contexto judaico, os religiosos faziam muitos jejuns. E muitos iam para as praças públicas falarem: eu estou de jejum. E muitos raspavam as suas cabeças, colocavam roupas de pano de saco, para que todos vissem que eles estavam buscando a Deus mais do que os outros. Então o profeta Isaías se levanta. O profeta Isaías é um profeta diferente de todos. E Isaías, ele começa primeiro sempre falando, se você for ler o livro de Isaías, você vai ver que Isaías, do capítulo 1 até o 6, ele fala só dos outros. Ele fala, ai de tal cidade, ai de não sei o quê. Mas o dia que ele viu o Senhor, Isaías capítulo 6 fala que ele tem uma experiência, que um anjo vem com a brasa acesa e toca na boca dele. E aí ele olha e fala, nesse dia ele muda a linguagem. Até o capítulo 6 ele fala ai dos outros, mas no capítulo 6 ele fala ai de mim. Até o capítulo 6 ele é um profeta de sentença. Depois do capítulo 6, Isaías é um profeta que nenhum outro profeta vai falar tanto de Cristo como Isaías. Então no capítulo 58 de Isaías, ele começa falando sobre o verdadeiro jejum. Ele começa a falar sobre a verdadeira expressão da igreja. E ele fala, a expressão da igreja, não adianta vocês pensarem que vocês são santos, são melhores que os outros. Não, vocês agora precisam parar de julgar os outros e pensar nos outros. E ele começa a ensinar, ele fala que o verdadeiro jejum é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. E no capítulo 58 ele vai falando tudo isso. Mas quando chega no meio do versículo para cima, ele muda um pouco a conversa. E ele começa a falar sobre uma promessa bíblica, sobre os filhos de Deus. Jerusalém não está destruída, está tudo em ordem. Porque Isaías é um profeta que ele não vai para o exílio. E ele fala assim, está tudo em ordem, mas vai chegar o dia que vai estar tudo em ruína. Mas nesse dia, porque vocês lembraram dos pobres, mas como assim lembrar dos pobres? Eu vou reedificar a cidade. E aí ele começa a liberar uma sentença e ele fala, os filhos de vocês serão chamados de reedificadores. Eles vão reparar brechas de um muro que está destruído. Os filhos de vocês vão escrever o nome na história. E é tão interessante que ele fala, a justiça de vocês vai na frente, mas a glória vai atrás. Deus não quer impressionar o mundo com a sua glória, senão ele já tinha aparecido nos céus, montado num cavalo branco. Mas Deus está ansiando uma igreja que impressione o mundo com a sua justiça. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus é um reino de justiça e paz. A maior manifestação da igreja de Jesus nos últimos dias não é o evangelismo, não são sinais e prodígios, não. A maior manifestação da igreja nos últimos dias será a prática da justiça, será cuidar dos injustiçados. E aí eu amo a Bíblia porque nós estamos lendo Neemias, e a gente sabe que depois de Isaías vem Jeremias, Jeremias libera uma sentença, Nabucodonosor vem,
pega o povo que desobedeceu a Deus e leva para a Babilônia. E esse povo fica durante 70 anos. Deus toma, os medos e os persas vêm e tomam a Babilônia. Ciro. E Deus inclina o coração de um homem pagão para que Jerusalém seja reconstruída. No capítulo 45 de Isaías, Deus já está chamando Ciro de meu servo. Deus está liberando uma palavra, falando: eu vou levantar alguém que está perto de mim, mas que não me conhecem, para fazer o que eu quero fazer. E aí, há todo o mover da história, e nós sabemos que os jovens são levados para a Babilônia. Todo jovem bonito, de descendência real, foi levado para dentro dos templos da Babilônia. Eles receberam nomes diferentes. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra de Daniel? Quando eles chegaram na Babilônia, trocaram as roupas deles, trocaram o nome deles, trocaram a comida deles. E eles começaram a viver na presença do governador, do rei. Eles comiam da comida dos príncipes da Babilônia. E eu não quero falar desses 3 homens que rejeitaram a comida e falaram: não, nós vamos ficar nos princípios. Homens que vestiam como os babilônicos, mas nunca se tornaram babilônicos. Mas eu quero falar sobre quem Deus levanta para reconstruir alguma coisa. Quem é essa pessoa que Isaías diz que a justiça vai na frente e a glória vem atrás? Deus não vai derramar a glória em homem que não pratica justiça, irmãos. Deus não vai derramar a glória em igreja que não pratica justiça. Quem é esses? Quem são os reconstrutores? E a história então é interessante porque os jovens da Babilônia, eles crescem, eles têm visões, eles são livres de muitas coisas, de fornalha, de leão, mas eles continuam lá. É tão interessante que quando o povo chega no exílio babilônico, levanta alguns falsos profetas e fala para eles: vai ser rapidinho, vocês vão sair daqui. E Jeremias fala: não, vai ser 70 anos, vocês podem fazer casa quando vocês chegarem lá. Porque os filhos de vocês vão sair, vocês não vão sair dessa escravidão não. E o que levou esse povo de Deus se tornar escravo? Desobediência. Homens que escolheram andar nos seus caminhos e deixaram de andar nos caminhos de Deus. E aí entra os medos persas e um dia um rei tem um servo chamado Neemias. E esse jovem, ele entra diante do rei para experimentar o vinho do rei. O rei fala: vou tomar, toma primeiro. Porque era comum naquela época envenenarem os reis, darem comida com veneno. Então Neemias comia, o rei esperava, agora é minha vez. Neemias era um copeiro. Neemias era alguém que ele tinha passado no concurso público. A vida dele estava garantida. Ele comia da mesma comida que o rei comia. Mas um dia ele estava lá e vieram os irmãos dele. Porque quando a Babilônia tomou Jerusalém, só ficou um tipo de gente lá. Sabe quem que os babilônios não quis levar? Os pobres. Eles falaram: eles estão em ruína, eles já estão acostumados a viver em ruína, deixa eles aí. Nós não temos interesse nos pobres. E no meio da família de Neemias, vem os seus amigos de Judá. E ele pergunta: como está lá? O profeta Jeremias, quando Babilônia toma, o profeta Jeremias está acorrentado. O rei fala: eu vou cuidar de você, vem comigo. Nunca vai te faltar comida, não vai te faltar mais nada. Neemias fala: não, eu prefiro ficar aqui na escassez. Porque um homem de Deus não é um homem que quer ter todo o suprimento. Um homem de Deus é um homem que prefere andar com os pobres. E aí sabe o que é lindo? Neemias fica triste. No outro dia ele vai trabalhar
E a tristeza dele é tão forte que ele não consegue esconder no rosto. E quando ele chega com a bandeja diante do rei com vinho, o rei fala: o que está acontecendo com você? Você nunca esteve diante de mim com tanta tristeza. E ele falou: como eu poderia estar bem, os meus irmãos, a cidade dos meus pais. Ele não falou a minha cidade. Ele falou: a cidade dos meus pais está em ruína, os muros estão caídos. Daí eu entro a primeira coisa que eu quero ensinar vocês nessa manhã. Vamos pensar que nós somos Neemias. Jesus nos escolheu para servi-lo. Todos os dias nós temos a opção de entrar diante de Jesus. Qual é a sua afeição diante dele? Porque se você estiver preocupado só com a sua vida vai estar tranquila, porque você come o melhor. Mas Neemias fala de alguém que entra diante de Deus e não preocupa com si próprio. É alguém que está triste não por causa da sua própria vida, mas por causa da vida dos outros. Então, irmãos, Neemias entra com a bandeja na presença de Deus, do rei. Como você tem entrado na presença de Deus? Você tem entrado só para servir? Ou você tem entrado para relacionar com Ele? Muitas vezes Neemias servia o rei e não falava nada. Tem muitas pessoas no meio da igreja cristã que é como Neemias. É ótimo no serviço diante do rei, mas não consegue estabelecer uma comunhão com o rei. O rei está chamando Neemias, não é para servir vinho. Deus está chamando Neemias para falar com ele, o rei. Neemias poderia pensar: não, eu vou entrar, eu estou um pouco triste, mas ele não vai se importar comigo. Mas o rei parou tudo e falou: por que você está triste hoje? Porque todas as vezes que você entrar diante de Deus, Deus vai saber como você está. Muitas vezes nós queremos que os outros saibam como a gente está. E muitas vezes a gente conta até a nossa vida para os outros, porque a gente está esperando alguém nos socorrer. Mas Deus, se você quer reconstruir a sua vida, se você quer reconstruir a sua família, Deus está te chamando para estar diante dEle. Mas não é para servi-lo, é para que Ele veja a sua face. O serviço é só a desculpa para você estar diante dEle. Quantos irmãos que eu vi no longo da minha caminhada com Jesus, que precisam envolver ele em algum trabalho da igreja, para ele se sentir importante, para ele ficar perto de Jesus. Mas o propósito final de Jesus nunca foi te dar um serviço. O propósito de Jesus sempre foi, sabe o quê? Ter uma relação com você. Eu imagino naquele dia, Neemias falou: uau, o rei está preocupado comigo. E daí eu aprendo a primeira lição, que todo reconstrutor é alguém que está diante do rei. Deus não vai levantar homens para reconstruir nada, se esses mesmos homens não estiverem diante de Deus. Porque na mão do rei está a autoridade e o direito e as cartas que Neemias precisa para reconstruir. O recurso que Neemias ia levantar as muralhas estava sobre a mão do rei. E o rei discerniu a intenção do coração de Neemias. Sabe por que o rei não está te dando carta? Primeiro, porque você não está se apresentando diante dele. Por que os recursos não estão vindo? Porque os recursos estão nele, mas você está indo no lugar errado. Talvez você está faltando de trabalho porque você está triste. Todo homem que está pronto para estar diante do rei, para servi-lo, todo homem que está tendo relação com o rei, todos os dias entrando na presença do rei. O interessante é que ele não só entrava, ele colocava a vida dele em risco todos os dias. Porque ele tinha que comer, se tivesse veneno ele morria. Mas tinha uma coisa, para o rei deixar ele comer significava que o rei confiava nele.
manter o rei vivo estava sobre a vida de Neemias, dele se permanecer vivo. Tem muitas pessoas que falam assim, não, mas se eu não for eu, vai ser outro. Não, irmãos. Tem parte no reino de Deus que depende só de você. O grande problema é que nós estamos querendo construir coisas com recursos que nós não temos, diante de quem não pode nos ajudar. Você acha que Neemias foi com um plano? Vou ficar textinho, o rei vai me ajudar? Não. Neemias, a primeira coisa que ele faz, ele começa um jejum. Ele começa abrindo mão do que ele não podia abrir. E quando o rei olha para ele, talvez ele não estava nem triste, talvez o semblante dele estava batido de tanto jejuar. Neemias não era alguém que estava importando com ele mesmo. Neemias era alguém que estava importando com os pobres que estavam na ruína. E aí eu descubro que todo homem que tem uma bandeja e que se aproxima do rei falando, eu estou disposto a colocar a minha vida em risco, o rei vai falar, o que eu posso fazer por você? Neemias não era construtor, não era marceneiro, ele era copeiro. Ele estava desabilitado para fazer alguma coisa, mas ele estava diante de um homem que tinha poder para dar tudo a ele que ele precisava. Sabe o que você precisa, meu irmão? Não está nos seus amigos, está em Deus. O problema é que muitas vezes tem muita gente entrando, está tudo mal, mas ele entra diante de Deus e ele consegue fingir bem. Ele parece ser uma pessoa espiritual, até Deus olha e fala, uau, se eu não soubesse de todas as coisas, ele me enganaria. Quantos irmãos que a gente conversa, a vida está destruída, mas você fala com o irmão, tudo bem. Por isso que Paulo fala, tome cuidado com a fé fingida. E a fé fingida é que produz aparência, mas não produz resultado. E aí, irmãos, eu fico pensando, e eu quero ministrar isso a você. Por que você não está conseguindo construir nada? Por que sua vida só anda para trás? Ou melhor, não anda nem para trás nem para frente, empacou. Grudou. Por que seu casamento a cada dia que passa está pior do que... Ou não piorou, mas também não melhorou, tá? Por quê? Só por causa de uma coisa. Porque as cartas que liberam a construção está na mão do rei. Você precisa abrir mão das suas vontades para entrar. Você vai ter que colocar a sua vida em risco para entrar diante do rei. Aí quando você entra diante do rei, você acha que como que era o palácio? Você acha que lá tinha escassez? Deixa eu te contar uma coisa, todo homem e toda mulher que entra diante do rei, Deus vai removê-lo para um lugar que precisa dele. O rei fala, o que você quer que eu te faça? Neemias não falou, me dá o dinheiro para me construir, por favor. Neemias falou, eu quero que você me libere. Porque todo recurso depende de disposição. Sabe por que você não tem? Não é porque Deus não quer te dar, é porque você não crê. Porque se você acreditasse, Deus te daria. Pastor, por que Pedro andou sobre as águas e outro não? Só pegando umas deixinhas da Bíblia. Porque ele pediu e teve coragem de pisar nas águas, os outros ficou no barco. Por que eu não tenho? Porque você vai diante de Deus, você quer dar o plano para Deus. Deus não está à procura do seu plano, Ele está à procura da sua disposição. Então se você se apresentar diante de Deus, falar, o que você quer? Eu quero que você me libere para mim ir lá. Eu quero entrar num lugar desconfortável. Aí o rei fala, então tá, quantos dias você vai ficar lá? Você não vai voltar, né? Irmãos, quando eu li essa história, eu entendi o que Deus quer fazer conosco. Deus não quer que a gente entre num lugar de santidade, para a gente ficar tão santo que ninguém pode tocar em nós. Deus quer que a gente entre num lugar de santidade, para a gente ver quem Deus é, e depois a gente ir nos piores lugares. Vocês acham que o Porto conhece a gente? Vocês não viram ainda o que está por vir. Esperem.
Chegará o sábado à noite que nós vamos pegar 100 jovens, comprar 100 bilhetes da maior boate de Porto. E nós vamos entrar lá como leões. E não é para não. Como uma vez eu e uns amigos meus fizemos. Nós entramos numa boate no fim da festa. Nós ficamos de meia-noite até 3 horas da manhã orando. Nós não tínhamos dinheiro para entrar. E lá em Belo Horizonte, quando nós estávamos acabando, nós chamamos um guarda. Eu falei, chama o guarda. O guarda veio, eu falei, ó, o negócio é o seguinte. Tá vendo esse povo aqui? Nós precisamos entrar para dentro dessa boate. Deus quer que a gente entre. Se você não nos colocar, Deus vai cobrar de você. O cara era desviado. Ele falou, como que é? Eu falei, você mesmo. Ele falou, pode entrar, está acabando. Mas vocês são crentes, o que vocês vão fazer? Eu falei, espera para vocês verem o estrago. E nós entramos como leões, o povo tentando sair nas escadas. Nós segurávamos as escadas. E eu tinha um amigo que era mais doido que eu. Ele subiu em cima de uma mesa e ele falou, mais uma noite, vocês continuaram bebendo. Que legal, a vida de vocês. Alguns vão sair daqui e vão para um motel. Que legal, e amanhã vocês vão estar tristes do mesmo jeito. E as bebidas, pegou um copo de bebida, virou. E essa bebida não completou vocês? Não, tome, jogou no povo. Eu falei, meu Deus, nós vamos apanhar aqui. E o segurança ficava olhando. E esse amigo meu falou, sabe o que acontece? Deus mandou nós virmos aqui. E nós começamos a pregar, a música baixou, irmãos. Nós fomos para a escada, seguramos as portas da escada. Ninguém saía, ninguém entrava na boate. O que era para ser uma festa virou um culto. Gente chorando. Até os missionários da Lagoinha que estavam começaram a chorar. Falou, eu nunca vi isso. Espere, irmãos. Espere vocês verem o que vai virar esse norte de Portugal. Vocês vão ver gente do jornal falando o jogo do Porto foi cancelado. Porque um povo crente começou a orar e precisava do estádio para fazer o culto. Irmãos, Deus só precisa encontrar alguém disposto a não preocupar com a sua própria vida. Neemias não pediu um aumento. Neemias não falou, meu salário está ruim, minha vida está em risco, eu quero me aposentar. Neemias falou, não, eu quero largar de comer comida boa, para ir para perto de quem está passando fome. Aí o rei falou, aí eu não resisto. Toma as cartas. Esse aqui vai te mandar madeira, monta num jumento. Se alguém tentar te resistir, fala que eu estou te enviando. Aí Neemias larga a bandeja. E ele vai montado num cavalo para reconstruir. Só que quando ele chega lá, a realidade é dura. A cidade está em ruínas. Ele fica 3 dias só andando no meio dos entulhos chorando. Ele olha, a pobreza está diante dele, o cenário é imutável. Ele fala, não, o que eu vim fazer aqui? Não. Os que foram com ele já estão desanimados, nem chegou, já estão desanimados. Porque toda vez que você entrar diante de Jesus e ele te der uma palavra, vai ter gente do seu lado que vai estar desanimado, falando, será que vai? Ai, mas não, é difícil. E Neemias sai andar de cavalo sozinho. A Bíblia fala que tinha tanto entulho que era só o lugar para o burro passar. Aí Neemias volta, está todo mundo desanimado. Neemias fala com ele, fortalecei as vossas mãos, porque o Senhor está conosco. Quem vai nos fazer não é sobre o que nós vemos, é sobre o que nós cremos. E aí Neemias começa a reconstrução. Ele vai reconstruir as portas. E eu preguei aqui, porque tudo que Deus quer é estabelecer um acesso. Então todo copeiro se torna um construtor, mas todo construtor tem que se tornar um guerreiro. Porque no capítulo 3 todo mundo ri dele e fala, isso não vai dar nada. E eles começam a tirar os entulhos. Irmão, tem coisa que Deus precisa tirar da sua vida para construir coisa nova. Tem namoro que tem que acabar para Deus mandar o outro. Tem emprego que tem que ser mandado embora para Deus fazer outra coisa na sua vida. Tem coisa que é entulho. Entulho não produz nada, só ocupa espaço. Tem irmão que sai de uma igreja, arruma um problemão lá, por quê? Aí esse você não recebe, pastor. Não. Tem gente que aonde está um problema, porque não está no lugar errado. Aí eles tiram os entulhos, limpam tudo e começam a reconstruir.
Aí os inimigos falam: Ih, deixa eles. Isso aí, se passar uma raposinha do lado, o muro vai cair. E Neemias fala para o povo: vamos, não vamos parar. Não vamos parar, nós temos as cartas do rei. Aí chega o povo, precisa de madeira. Ele fala assim: não vamos, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós não vamos parar nessa obra, porque quem liberou o recurso não foi vocês. O recurso pode passar em vocês, mas o recurso quem liberou foi Deus. Aí sabe o que acontece? Começa a chegar. Aí chega a madeira, aí chega outro, mas o povo está: não vai. Ah, não vai. Aí tem um que fala assim: nós temos que entrar no meio deles, nós temos que atrapalhar, porque sempre no meio de uma grande obra vai levantar alguém do seu lado. O inimigo fala assim no capítulo 3 de Neemias: vamos entrar no meio deles, quando eles não vêem nós já derrubamos eles. Tem gente que está do seu lado, que você pensa que está te chamando para cima, mas na verdade só está esperando uma oportunidade para te derrubar. Não pense que todo mundo quer que você cresça não, irmãos. Não pense que todo mundo quer que você prospere não. E não é nem maldade, é porque tem gente que não consegue entrar no lugar e não quer que você entre. Eu vejo isso claro na minha vida. Quantas vezes as pessoas me desanimaram. Havia um fogo pequenininho, o povo ainda tentava apagar. E aí Neemias, sabe o que ele faz? Ele reconstrói, ele começa a reconstruir, ele vai colocando as coisas. E aí os inimigos agora já estão falando: nós temos que derrubar. E aí Neemias fala para os soldados assim: agora nós vamos construir com a mão, e na outra nós vamos ter uma espada. Porque Deus te tira do lugar de servir para fazer você construir. Mas todo construtor tem que ser um guerreiro. Da mesma mão que você constrói, a outra você está com a espada. Uns estavam morando em cidades distantes. Falou: muda tudo para Jerusalém. Sai do seu conforto, muda para Jerusalém. Você vai morar debaixo de tenda. Sabe por quê? Porque enquanto uns trabalham, outros dormem. Sabe por quê? Porque durante a noite uns vão ter que vigiar o muro. E a Bíblia diz que enquanto as estrelas não sumiam, uns ficavam olhando. Eu imagino que eles ficavam olhando para o céu para ver a estrela acabar, para chegar a hora deles dormir, mas com a espada empunhado. Porque Deus nesse tempo vai levantar gente para proteger outros. Como eles não eram muitos, cada um ia construindo num lugar. Cada um aqui está construindo a sua vida. Uns estão construindo empresa, outros estão construindo casamento. Mas tinha uma ordem: quando o inimigo atacar aqui, a gente toca a trombeta, sai todo mundo correndo e vem proteger o outro. Sabe o que é isso? Está falando de um mover coletivo, de uma igreja que enquanto um está edificando o casamento, o diabo vem destruir o casamento dele. Vem todo mundo e abraça o casal e fala: vocês não vão largar não, vocês não podem largar. Fala de um mover coletivo que quando você está bem financeiramente e o seu irmão está passando fome, junta 10 irmãos, vamos lá na casa desse irmão, vamos levar comida para ele, vamos ajudar ele a arrumar um trabalho. Todos estamos reconstruindo algo para Deus, porque a nossa vida é um testemunho. E é um chamado de Deus para o coletivo. A igreja de Jesus não é um lugar onde uns prosperam e outros passam fome. A igreja de Jesus é um lugar onde uns obedecem e outros desobedecem. E os que estão desobedecendo precisam andar com quem está obedecendo. E aí com a espada na mão, você vai defender aquilo que você está edificando. Sabe por que tem casamento que ruiu, irmãos? Porque o homem estava com a pá construindo, mas não estava com a espada vigiando. Sabe por que tem empresa que faliu? Porque o cara estava construindo a empresa, mas ele não estava vigilante. Ele não estava olhando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se isso aqui quer me atrapalhar. O diabo não chega chutando não, ele chega, sabe como? Devagarinho. Ele chega de madrugada. Por isso que uns não podem dormir à noite. Há um chamado de Deus. E Deus fala: todo homem que é um guerreiro, todo homem que está pronto para edificar algo, ele vai ter uma pá, uma colher de pedreiro e uma espada na mão. Todo dia ele coloca um tijolinho, e a parede vai subindo, e a muralha vai subindo.
Ele vai pegando os entulhos que antes não servia para nada, e agora ele vai colocando cada entulho no lugar certo. Cada entulho no lugar certo. E o que era lixo agora se torna uma montanha. Se torna uma muralha. Sabe o que fala disso, irmãos? De um homem que olha para a esposa e fala: isso aqui eu não gosto dela, mas eu vou pegar isso dela, eu vou ajudar ela a se transformar. Porque imagina o testemunho que essa mulher vai dar. Essa semana eu conversava com um casal e eu falei para eles, falei: imaginem quando vocês contarem o testemunho de vocês. Tem irmãs no nosso meio que passam coisas que ninguém imagina que elas passam, que tem um testemunho lindo, que estão sendo edificadas. Daqui a alguns anos você vai ouvir o testemunho dessas pessoas, porque aquilo que era entulho está se tornando muralha. Aquilo que não prestava, que era ciúme, agora está se tornando cuidado. Aquilo que era arrogância, agora está se tornando zelo. Aonde estão os reconstrutores? Que têm disposição de entrar diante do rei. Irmãos, o recurso não está na sua mão, o recurso vem do céu. Se você tem propósito, não vai faltar recurso. Agora o problema é que você está querendo construir o que Deus não quer construir. Não construa o que Deus vai derrubar. Por que não está dando certo? Porque você está lutando para fazer o que Deus não quer que você faça. Por que não flui? Porque você está sustentando o que Deus não quer sustentar. Hoje um irmão falou: pastor, a minha fé cresceu quando eu vi esse lugar. Eu falei, e eu tremi todo. Ele falou: pastor, se vocês continuarem nessa velocidade, eu acho que em 30 dias está pronto. Eu falei: eu não estou preocupado com o prédio ficar pronto, eu estou preocupado com os irmãos estarem prontos. Eu estou preocupado com os irmãos entender. Eu estou preocupado não em ter uma igreja cheia de gente, mas ter um monte de gente lutando para ser santo. Irmãos, nessa igreja vai vir travesti, vai vir prostituta, vai vir ladrão, vai chegar casal aqui de mão dada, que você vai cumprimentar e falar: como que é seu nome? O rapaz: Miguel. Eu pensei que era irmã. Isso é a prova. A palavra que nós vemos de Isaías fala: os seus filhos vão reconstruir. Sabe quem reconstruiu os muros? Não foi quem levado cativo. Foram os filhos de quem foi levado cativo. Tem muito irmão aqui que foi escravo do pecado a vida inteira. E você está vindo na igreja e trazendo o seu filho. Mas o seu filho vai ser um libertador. Agora tem uma coisa que eu não posso deixar de te dizer. O mesmo profeta que profetizou que o povo ia levar preso, ele falou: vocês comem uva, mas os brotos nascem nos dentes dos filhos de vocês. O que você está fazendo hoje vai determinar quem seus filhos serão. Não pense você, não. Ou melhor, não seja como o rei Ezequias, que falou assim: a justiça vai vir comigo? Não, vai ser nos meus filhos. Tem problema não. Sabe quem matou Isaías? Manassés, o filho do rei Ezequias. Sabe como que ele matou Isaías? Amarrou Isaías numa árvore e mandou serrar Isaías no meio. Jeremias falou: o pecado de vocês vão visitar os filhos de vocês. Tem muita gente que não está dando certo no casamento, sabe por quê, irmãos? Por causa dos pais. Porque ele está replicando exatamente aquilo que o pai fazia. Pastor, existe maldição hereditária? Existe. Sabe como que é? É você replicar o mesmo comportamento. Pastor, o que eu faço? Peça perdão. Fala: Jesus, eu não vou cometer o mesmo erro que meu pai. Eu não vou cometer o mesmo erro que minha mãe. Porque com eles eu aprendi como não fazer, e eu vou fazer assim. O seu filho, irmãos, os nossos filhos, terão uma oportunidade de aprender a não errar onde nós erramos. Eu acho tão lindo porque a Bíblia fala assim: ensina o seu filho o caminho, não é no caminho. Porque você não vê, mas o seu filho está de olho em você, vendo o que você faz. Ah, não vou na igreja hoje não, estou cansado. Aí o seu filho acha uma delícia ficar brincando. Mas quando ele for grande, que ele estiver cansado, seu filho vai falar:
Vou hoje na igreja não, estou cansado. Os maiores sermões que eu aprendi, não foi na igreja, foi na minha casa. Vendo o meu pai. Eu quero terminar dizendo o seguinte para vocês. Se a gente conseguir manifestar a nossa justiça na frente, a glória de Deus virá atrás. Neemias foi para restaurar a justiça, e a glória de Deus veio com Neemias. Não queira que a glória venha, se você não tem coragem de praticar a justiça. A Bíblia fala assim, ó, sabe os muros arruinados? Seus filhos vão reconstruir. Sabe a família destruída que sua família teve? É você que vai reconstruir uma família padrão. Sabe a vida espiritual frouxa do seu pai, da sua mãe? É você que vai restaurar o zelo. Pastor, mas não tem ninguém na minha casa. Que bom, vai começar em você. Todo mundo na minha casa separou. Eu falo, separava, porque em mim não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Todo mundo deu errado nos negócios, todo mundo é empregado. Eu vou ser o primeiro empresário a dar certo. Por quê? Porque eu vou praticando a justiça e a glória de Deus vem atrás. Aonde você vai andando, você vai mostrando quem Deus é. E quando você mostra quem Deus é, Deus fala, o povo já experimentou um pouquinho, agora eu vou deixar eles ver a minha glória. Por que a glória não veio antes deles reconstruir a muralha? Porque Deus não vai fazer nada antes que eu e você se posicione. Deus não vai se mover sobre o norte de Portugal de homens que acordam 9 horas da manhã. Ai, meu casamento está acabado. Quem está acabado é você, não é seu casamento não. A minha vida, irmãos, não existe problema financeiro. Sabia? Existe problema espiritual. A falta de dinheiro só revela a sua infidelidade. Pastor, você está louco? É a Bíblia que diz, não sou eu. Vá brigar com o dono da Bíblia. A falta de recurso, pastor, mas eu sou fiel. Talvez revela não é a sua fidelidade, talvez revele a sua prioridade. Porque havia 613 mandamentos, ele deixou só 2. E muitas vezes a gente não consegue nem cumprir os 2, minha filha. Que é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Você quer ser um reconstrutor? Para de olhar para as muralhas que estão caídas. Para de olhar para a situação. Comece a olhar para as cartas que estão na sua mão. Irmãos, a gente chegou aqui no primeiro dia, nós não tinha nada. Eu falei, o que tem? Nós não tinha nem água. A Paola chegou aqui, nós não tínhamos nem uma máquina. Ela falou, o que quer que busca? Eu falei, uma máquina, mangueira e uma enxada. Porque eu pensei, se não tiver nada, nós vamos cortar aquilo ali tudo. Nós vamos interter ali até Jesus mandar. Nós sentados na mesa, já levantaram da mesa, já tinha 200 de oferta. Aí nós levantamos. O pastor Nai falou, tem uma sucata lá na minha casa. Irmão, nós orou, a sucata multiplicou. Depois de 1 hora nós tínhamos 1.000 euros para começar. Só que enquanto elas foram buscar a mangueira pequenininha, meu filho falou, e essa mangueira de incêndio aqui, ó. Quando ela chegou, nós já estávamos jogando água. Mas jogou água com força, irmãos. Nem sei se podia. Mas, quando chegou aí a máquina, eu falei, não, nós já resolveu. Porque todo homem que acorda e fala, eu vou, Deus vai prover para ele. Mas todo homem que espera Deus fazer para ir, não vai em lugar nenhum. Neemias sai e fala, ai meu Deus, isso aqui é muito grande, por onde eu começo? Irmão, começa pelo que você consegue. Você quer mudar seu casamento? Começa pelo que você consegue. Você quer mudar sua vida financeira? Começa pelo que você consegue.
Para de inventar desculpa. Vai para diante, não consigo fazer nada, vai para diante de Deus. Chora, até babar, até misturar catarro com lágrima. Você já esteve nesse ponto? Quando você come um pouco de catarro com lágrima, que você fala, meu Deus, essa é a oração boa. Você olha para o irmão está desfalecido. Eu lembro quantas vezes eu ia para o culto, minha mulher bonitinha ia embora, tudo borrada de preto, parecendo aqueles corvos do filme lá. Eu falei, mulher do céu, eu vim com um, eu estou levando outro embora para casa. Aí meu casamento não muda. Vai para Deus, cara. Você não foi diante dele casar? Você não falou diante do altar que você ia ser fiel até o fim? Então sabe por que as coisas não mudam? Porque você não muda. Ah, mas depende do outro. Não, o outro você não consegue mudar. Muda você. Muda você. Pastor, mas eu não tenho oportunidade. Eu lembro um dia que nós fizemos um propósito para os jovens da igreja arrumar trabalho. Nós jejuamos 21 dias. Todos arrumaram trabalho. Só que um não arrumou não. Aí eu chamei ele e falei, filho, você não arrumou trabalho? Ele falou, não. Porque Deus não vai fazer por mim? Então eu não preciso procurar não. Estou lá em casa, me chamaram para 2 entrevistas. Não vou não. O que é meu não vai fugir. Eu chamei ele e falei, amanhã, você vai ali em Campinas, Goiânia, tem um povo que vende pano. Todo dia que eu passo lá tem gente descarregando caminhão. Na hora que os caras estiverem descarregando o caminhão, você já chega e fala para o cara, vim ajudar. Cata um rolo daquele, põe nas suas costas, desce. Aí o cara, oh, vai roubar, não vou ajudar. Estou à toa mesmo. Joga lá. Aí você pega outro. Aí na hora que você terminar de descarregar o caminhão, você vira para o cara e fala, tem alguma coisa que eu posso fazer? O cara, não, então me arruma uma vassoura lá. Varra a porta da loja. Fala, vocês querem que eu busque um café para vocês? Ele falou, pastor, não tem essa coragem não, foi por isso que você está desempregado. E ele foi. E começou a servir o povo. E o cara falou, rapaz, você é muito melhor do que muitos funcionários que eu tenho aqui. Faz o seguinte, vem trabalhar amanhã, que eu vou mandar um daqueles ali embora para você ficar no lugar deles. Deixa eu te falar, se você se dispor, Deus vai fazer. Agora você precisa crer. Irmãos, o pior demônio da nossa geração não é o diabo, é as desculpas. Você quer reconstruir? Vai dar trabalho. A mão vai ficar doendo. Você vai perder noite de sono. Você vai perder o seu conforto. Mas tem um detalhe. Eu não sei se você sabe. Um pouquinho embaixo. Neemias está construindo. Quando ele está tudo pronto. Sabe o que Neemias faz? Ele vai embora. E sabe aonde ele vai? Diante do rei de novo. E o rei fala com ele, e agora, como que está? Ele falou, está tudo pronto. Em 52 dias nós fizemos tudo. Ele não reconstruiu uma igreja não, irmãos, ele reconstruiu uma cidade. Ele tirou homens do conforto das suas casas para morar em tendas. Ele fez de homens covardes, guerreiros. Ele agora, os pobres que viviam abandonados, agora está até protegido. O que é bom de ser pobre, que ninguém nem quer roubar a gente, não tem nada. Por isso que deixou lá, não precisa nem de muralha para cuidar de pobre. Então, irmãos, preste atenção nisso, por favor. Eu não quero ser lembrado por aquilo que eu tenho. Eu quero ser lembrado por aquilo que Deus está construindo através de mim. Você pode ser covarde e ficar na sua vida confortável, servindo o rei. Ou você pode pedir a ele cartas e ir para construir. Você pode continuar sendo só um crentinho de uma igreja que vai nos cultos. Ou você pode ser alguém que entra na presença dele para ir nas ruas mostrar a justiça. A escolha é sua.
Você pode ser um covarde e falar, não vou lutar pela minha família. Ou você pode ser um guerreiro que fala, eu vou reconstruir o que está em ruína. Reconstruir dá mais trabalho que construir. Mais fácil do que conquistar um casamento, mais difícil é mantê-lo. Então lute por aquilo que Deus te deu. Deus está olhando para vocês. Neemias vai diante do rei e ele volta. Quando ele volta, ele vê alguém que não participou da construção, que era inimigo, desfrutando. O cara que falou que não ia construir, agora estava lá morando dentro do templo. Tobias. Neemias falou, não, joga as coisas dele lá fora. Quem não ajudou, não vai participar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ele não foi embora de Jerusalém, Tobias, ele continuou morando em Jerusalém. Mas ele não pôde morar na casa de Deus. Deixa eu te falar, as suas decisões hoje vai definir quem você vai ser no reino de Deus amanhã. Um dia todos nós aqui vamos estar diante de Jesus. E aí a gente não vai voltar lá para pedir uma carta para prover. A gente vai voltar e falar o que a gente fez com aquilo que Ele nos deu. Deus vai falar, eu te dei um filho, você não cuidou dele. Olha aí. Olha o que seu filho virou. Eu te dei uma esposa, você não cuidou dela. Olha aí o que ela virou. Olha aí. Você sabe por que no livro de Neemias não conta a história das mulheres? Não tem nenhuma mulher reconstruindo. Por que Deus não falou o nome das mulheres? Porque Deus era preconceituoso, machista. Não. Porque o lugar de uma mulher nunca é na guerra. O lugar de uma mulher é criando um ambiente para que o marido dela vence as guerras. Todo homem que manda a mulher para a guerra é covarde, fica em casa. Na história dos juízes tem uma mulher que se levanta. E ela se levantou porque os homens estavam com medo. Mas Deus é tão maravilhoso que você sabe como que ela venceu o inimigo? Dentro da casa dela. O inimigo estava passando, ela falou, entra e esconde. Quando ele deitou, escondeu, ele estava cansado, ele pegou no sono. Débora, dentro de casa, deu a cacetada na cabeça dele com a estaca. Sabe por quê? Essa é só para as mulheres. Você nunca vai ter expressão sem antes ter santidade e humildade para cuidar da sua casa. Pastor, essa pregação é machista, eu não posso trabalhar. Em Portugal você pode e deve. É questão de sobrevivência. Mas você nunca pode entrar no lugar que é do seu marido entrar. Agora eu vou dar um conselho para vocês, mulheres. Se o seu marido é um frouxo que não entra na presença de Deus, entre você no lugar dele. Porque Deus vai falar com você e não vai falar com ele. E se você e a sua mulher não se posicionar, traga o seu filho para a escolinha. Que daqui a pouco Deus vai estar falando com o seu filho. E não vai estar falando com vocês. Pastor, o que o senhor está falando? Está na Bíblia. Num tempo que os homens e as mulheres não ouviam Deus, Deus falou com uma criança. Eu termino aqui dizendo, Deus está nos chamando para viver algo novo. E não diz respeito a um prédio lindo, aqui vai ficar lindo, irmão. Nós vamos fechar aqui. Né, Rogério? José, meu Deus. A gente tem um Homem-Aranha aqui na igreja que sobe lá em cima, amarra tudo. Pastor Fernando pediu para mim esses dias para subir ali. Eu falei, não sobe não, pastor. Isso não é para nós não, nós já passamos da idade. Pastor Nai quis subir e desceu na hora, com medo. Mas o menino que chegou aqui, o Eric, é magrinho. Eu comprei um cinto de segurança e ele amarrou e pulou para ver se o cinto era bom mesmo.
Falei, filho, pelo amor de Deus, isso é igual seguro, você compra para não usar. Eu fui orar mesmo no banheiro, no escuro. Eu falei, isso que é uma igreja profética, a gente cura até os traumas dos irmãos que tem medo de escuro. Mas escuta, irmãos, eu quero que vocês guardem essa data de hoje. Daqui 100 anos, se Jesus não voltar, as pessoas vão falar de nós. As pessoas vão contar histórias. As pessoas vão perguntar para vocês que vieram no primeiro culto aqui. Sabe por quê? Porque nós não estamos construindo uma cidade para nós. Nós estamos reconstruindo uma cidade para os pobres. Jerusalém foi reconstruída para os pobres que estavam lá. E talvez você não goste de pobre. Mas eu quero te falar algo. Jesus falou, o meu reino é dado aos pobres. Sabe por que tem muita igreja que não consegue pagar o aluguel? Porque ela está vivendo para pagar o aluguel. Irmãos, nós estamos no meio de uma construção. Os pobres comeram feijoada. Nem vocês comeram essa semana feijoada. Mas eles comeram. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava lá na batalha e fui conversar com um policial. E o policial falou para mim, eu acompanho vocês já tem um tempo. A gente já sabia que vocês iam estar aqui. Pode terminar de servir a comida, eles esperam. Porque vocês estão fazendo o que o governo deveria fazer. E por mais que o governo dê uma ordem para a gente tirar vocês, eu nunca vou tirar vocês daqui. Um português falando. Eu falei, você não quer comer uma comida? Ele falou, não tenho coragem de comer uma comida dessa. Eu falei, você sabe que a igreja está dando essa comida para os pobres? Aí ele falou, tem muita gente que não merece. Eu falei, é verdade. Mas o evangelho não escolhe pessoas. A nação de vocês também não merecia. Porque vocês escravizaram o nosso povo. Mas nós voltamos aqui para falar para vocês que nós perdoamos vocês. E nós somos a resposta de Deus para a nação portuguesa. O homem não dava nem conta de conversar comigo. Eu falei, Deus abençoe o senhor. Ele falou, a nós. Eu falei, como que é o nome do senhor? Pior que eu já esqueci. Porque se alguém um dia fosse tirar nós, eu falo, o capitão falou que vocês não podem tirar nós. Então guarde isso, irmãos. Deus só precisa de nós. Vira para o seu irmão do lado aí e fala, meu irmão, deixa de ser um copeiro. Se torna um pedreiro. E depois um guerreiro. Fala com ele assim, troca o serviço pela luta para ser santo. Amém? Fique em pé no lugar que você estiver, por favor.